Senhor, que em nome de Jesus Cristo nós possamos, Pai, como diz a Tua palavra, em breve, voltar com júbilo de alegria, trazendo conosco, Pai, o resultado da nossa colheita. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém e amém. Glória a Deus. Pode aplaudir mais forte que é para Jesus. Pode tirar aqui pra mim. Isso. Vou pedir os meninos para trazerem as cadeiras um pouquinho mais para frente aqui, ó, pra gente ficar bem próximo. Vocês estão preparados, gente? Ai, desculpa, o foco da câmera, eu esqueço. Eu ainda vou aprender, Laurinha, vou aprender. Isso, pode vir mais, gente, um pouquinho aqui, ó. Que assim, isso. Ah, é por causa do foco da câmera, tá? Entendi. Desculpa, gente, eu sou nova nisso, tá? Gente, hoje a gente tem a honra, o privilégio. Você sabia, vira para essa pessoa que está do seu lado e fala bem assim, você sabia que você pertence a uma igreja? Que há exemplos vivos do poder da transformação de Deus? Porque não há nada melhor a gente ter o exemplo de casa, não é verdade? E Deus colocou no nosso coração hoje trazer 2 casais, gente, que tem história para contar. Tem história para contar. Então, eu quero que com muito carinho, com muito respeito, vocês recebam esses 2 casais. Pastora Ayrton e Pastora Beth. Pode sentar, meu povo. E Pastora Luana e Pastor Jason. Olha aí, pedindo para bater palma, gente. Eu não dou conta. Isso, orienta aí, pastora Josi. Isso mesmo. Deixa eu pegar aqui meu roteiro. Deixa Jesus te usar, menino. E claro, gente, a nossa pastora Josileide Paz. A minha companheira nessa luta. Por enquanto. Por enquanto. Deus vai acrescentar, gente. É. Fica ligado. Haverá sinais. Amém. Gosto assim, ande com pessoas de fé, viu? Isso aí. É isso mesmo. Gente, Deus colocou no nosso coração fazer esse momento de bate-papo. Por que vocês chegaram todos para lá? Eu fiquei sozinha aqui, gente. Espera aí. Aí, cheguei. Pronto. Aqui, amor, fica aí, tranquilinho. Gente, Deus colocou no nosso coração fazer um momento de perguntas e respostas, de entretenimento, porque às vezes a gente tem, às vezes não, né? Nós temos dúvidas, principalmente quem já sofreu alguma decepção amorosa ou quem já teve um relacionamento de muitos anos e hoje não tem mais. E Deus colocou no nosso coração trazer esses 2 casais, que além de tudo são servos do Senhor, né, para estar conversando com a gente. E a gente vai começar, então, antes da gente poder entrar, de fato, nesse momento de conversa e bate-papo, eu queria que vocês falassem como vocês se conheceram, como é que foi, quem chavecou quem primeiro, quem mandou recado para quem primeiro, ou se foi tudo assim, como é que foi? Conta aí, pastora Luana. Glória a Deus. Graça e paz, queridos e queridas, né? Boa noite. Então, conheci o pastor Jason na igreja. Glória a Deus, aleluia. Na obra, e ele estava trabalhando na obra da igreja. Gente, ele era Fica crente. a dica. Não, aliás, calma, deixa eu voltar. Eu conheci ele na igreja, mas aí eu prestei atenção nele quando ele estava trabalhando na obra da igreja. Hashtag fica a dica, hein? Ó, a obra da igreja, gente. Hashtag fica a dica. E pronto, e foi assim. Nosso início foi na obra da igreja e ali que começou os olhares e ponto. Paz, boa noite, pastor Ayrton.
nos conhecemos numa escola. Eu era consultor de uma editora, né? E atendia a escola que ela trabalhava. E ali nós fomos se conversando. Ela não era crente. Não, não, eu já estava num processo mais avançado. Já estava ali em transição de conversão, um pouquinho mais à frente, mas não era sempre, era convencido ainda. E nós se conhecemos numa escola onde ela trabalhava, e nós estamos há 16 anos juntos e 12 anos de casado. E Deus nos honrou, abençoou. E às vezes tem alguém aqui nesse momento que é divorciado. Nessa época eu estava no tempo da ignorância, não conhecia a palavra, não tinha entendimento da palavra. E eu fui casado 17 anos, esse é o meu segundo casamento. E o Senhor me falou que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Toma posse aí, gente. Glória a Deus. E, de repente, eu não comecei certo. E vocês estão na oportunidade, aqueles de começar certo. Amém. Glória a Deus. E o tema de hoje que a gente vai falar, gente, é o seguinte: o que não fazer no namoro que poderá ou pode comprometer o casamento? Porque a gente sabe que o namoro é uma fase de teste, não é? É no namoro que você começa a ter ideia se aquela pessoa vai poder ir à frente num casamento com você ou não. E para começar, eu gostaria primeiro, vamos fazer diferente. Eu vou perguntar a vocês aí da plateia, e vocês vão me dizer o que vocês acham a respeito disso. Por que o namoro é uma fase tão decisiva para o casamento? O que vocês acham? Lac, pega o microfone ali da pastora Josi, para alguém falar, fazendo favor. O que vocês acham? Quem quer falar? Ah lá, ó, a Ana. Por que você acha que o namoro é uma fase tão decisiva para o casamento? Porque... Fica de pé, Ana, para as pessoas te verem, claro. Senhor, gente. É porque essa fase do namoro é a fase que eu vou escolher uma pessoa para passar o resto da vida comigo, né? Nós acreditamos que o casamento é para sempre. Então, é por isso que a fase do namoro ela é tão importante. Vai decidir uma aliança que eu vou fazer com alguém. E isso não tem volta, não tem fim. É só a morte, né? Yes! Luma. As minhas shine, gente. Ai, que orgulho. Oi, irmãos, a paz, tudo bem? Então, eu acredito que é assim. Antigamente, não existia namoro, né? O pessoal noivava e depois casava e ainda era decidido pelos pais, né? Agora, graças a Deus, o Senhor é bom. Ele nos deu essa bênção, que é a gente poder escolher com quem a gente vai casar, e melhor ainda, né? Porque o namoro é uma fase, eu acredito que é uma fase de análise. Você olha para a pessoa, se interessou pela pessoa, você analisa ela para ver se vocês vão se, supostamente, né, se os valores combinam, se vocês estão alinhados no mesmo propósito. Então, você descobre os defeitos, dependendo de quanto tempo, né, é o namoro. Você consegue descobrir as qualidades, os defeitos da pessoa, analisa ali certinho para ver se bate com o que você quer para a sua vida. Ok. Nossos convidados. Então, o que vocês acham? Qual é a maior... por que o namoro é uma fase tão decisiva para o casamento? Primeiro que é uma decisão, uma grande responsabilidade diante de Deus, diante das pessoas, diante das familiares, e é para a vida toda. Não pode brincar com algo tão sério e tão profundo. E segundo que nessa fase você já conhece a pessoa, vai conhecendo a pessoa gradativamente. E se essa pessoa não te honrar, se essa pessoa não te respeitar no namoro, dificilmente ela vai te respeitar no casamento. Pastor Geisman? Tá filmando mesmo? Tá ao vivo? Tá ao vivo? Yes! Cuidado, hein?
Queridos, antes de qualquer coisa, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Jean Vieira, que está vendo de casa. É porque eu falei que eu ia mandar. Como ela falou de obra, que ela me conheceu na obra lá da igreja, eu entendo que o namoro é como se fosse o alicerce de uma casa. Ninguém vê o alicerce, mas se o alicerce não for bem feito, a casa vai cair. Né? Jesus usou o exemplo da casa edificada na rocha. Veio a tempestade, os ventos bateram sobre aquela casa e aquela casa não caiu, porque ela foi edificada na rocha. Então, um namoro assemelha-se a essa situação. Se o seu namoro for frágil, como uma casa edificada na areia, a tendência é essa casa cair quando vocês se casarem. Infelizmente, muitas pessoas descobrem que edificaram o namoro na areia depois que casam, né? Tem até uma expressão, eu quero até aliviar vocês aqui nessa noite, que muita gente fala que aquelas pessoas que estão há muito tempo solteiros estão encalhados, né? Não é o caso de vocês. Calma que não precisa ficar bravo, não. Eu vou explicar. Estão encalhados. Não, encalhado é quem casou errado. Amém? A menina falou ali, quem foi? A menina falou assim, até que a morte separe. Né? Tem até um rapaz, uma mulher perguntou para o moço, se depois que eles morrerem, né? O que ia acontecer lá no céu, se eles iam continuar casados no céu. Ele até brincou com ela, falou, não, é até que a morte separa, aqui no céu é outra história, né? É brincadeira, é isso. E sem contar que o divórcio começa no namoro. O divórcio ele não acontece depois do casamento. As evidências de que aquele casamento não vai dar certo e vai terminar no divórcio, começa no namoro. Se quem já passou por isso, pode analisar e vai dizer, olha, eu vi os sinais, muitas vezes a gente não percebe ou a gente ignora, achando que depois do casamento vai melhorar. Não melhora, gente. Tá? Então, tem um livro que fala sobre isso. O divórcio começa no namoro. Por isso que é uma decisão seríssima que a gente toma na vida. Primeiro, decidir por Jesus e depois é com quem a gente vai passar o resto da nossa vida. Isso mesmo. E outra perguntinha. Qual é a maior ilusão que os jovens cristãos têm sobre o namoro hoje? Quem quer responder? Qual é a maior ilusão que você tem sobre o namoro hoje? Como jovem cristão. Ou que você ouve também. Ou que você falarem, ouve. né? Qual é a maior ilusão? Pode falar. Januário. Acho que uma das... Pai do Senhor, boa noite. Ah, muito bem. Achei que você não ia. Acho que uma das ilusões que muitos jovens têm no namoro é que as pessoas veem os sinais, mas decidem continuar porque pensam que quando casar é que vai melhorar. E até um comentário que eu vi na internet que foi muito engraçado, que o jovem dizia assim, se nem o Espírito Santo mudou a pessoa, por que você acha que você vai mudar? Então... Eu acho isso também. Eu acho que a maior ilusão que a gente tem, principalmente dentro da igreja, é que quando você começa a conhecer a pessoa na intimidade, aí você fala assim, não, mas isso aqui, quando a gente casar, talvez eu consiga mudar. Isso é uma ilusão. Ninguém muda ninguém. Se a pessoa ela não quiser mudar por conta própria, a única pessoa que pode ajudar essa pessoa a mudar é o Espírito Santo, se ela quiser mudar. Então, eu acho que essa ilusão essa questão é uma ilusão que tem invadido muitos jovens cristãos, porque acha, não, pastora, ele tem esse defeito, mas o meu joelho, a minha fé... Amém, amada. Então, vai lá, paga 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos de joelho. Escute, eu não estou falando aqui sobre você não ter fé. Não é sobre isso. Mas no namoro, a gente detecta essas coisas. Você sabe quando é uma coisa fácil de mudar e a pessoa quer mudar, ou quando a pessoa não quer mudar. Você consegue detectar isso no namoro. E aí, você tem duas escolhas. Ou você volta e espera mais um pouco, analisa mais um pouco, ou então você paga para ver. E, infelizmente, no nosso meio, muitos de nós estamos pagando para ver.
E a gente paga mesmo. Paga preço em jejum, paga preço em oração, paga preço e vai pagando. E tem o inverso também, que eu vejo também, que é a ilusão de achar que tudo vai ser perfeito. Ah, é porque é da igreja, é crente, é perfeito. Então, eu vejo, eu estava até compartilhando isso com uma amiga do trabalho, que ela falou assim, eu tô doida para achar um varão, tô doida para achar um varão. Eu falei, mas você não vai para a igreja? Ela falou assim, não, já tentei na igreja, não tem varão perfeito. Então, às vezes, as mulheres vão com essa mentalidade de eu vou achar um homem perfeito, a mulher perfeita, né? E que tudo ali vai dar certo. E algo muito sério também, né, que a pastora Fernanda falou, é exatamente isso. Às vezes, eu quero pagar um preço. Mas se você já está pagando um preço no namoro, vigia. Vigia para ver se realmente esse namoro é da vontade do Senhor. É só um detalhezinho, pastor, desculpa. É baseado nessa questão de ninguém é perfeito. Por exemplo, a Luana, minha esposa, não é perfeita. Mas das imperfeitas, ela é a melhor. Agora dá um beijinho. Dá um beijinho. Homens, aprendam, homens. Pastora Josileide. Para fazer pergunta? Não briga com ele, não. Ela tá aqui. Eu mandei você ficar quieta. Mais uma perguntinha para vocês. O namoro cristão é realmente diferente do namoro do mundo? Em quê? Tem alguém aqui que quer falar sobre isso? Não? Os nossos convidados. Em que realmente o namoro cristão é diferente do mundo? Bebe água, bebe Deveria, água. né? Primeiro por ser aprovado por Deus. E estar no centro da vontade de Deus. E prezar pela santidade. Esse é o verdadeiro namoro aprovado por Deus. É o namoro correto diante de Deus. Coisas que não está acontecendo. Até na pergunta anterior. Hoje, o que atrapalha, eu vejo a pressa. A pressa pelo sexo. Então, as pessoas acham a grande ilusão que a vida só se resume a sexo. Então, muita gente entra enrobada em casamentos que não têm aprovação de Deus por essa pressa. Então, se realmente é diferente, né? E em que? A realidade que a gente vê e percebe e vê é que, infelizmente, em muitos casos, não é realmente diferente. Mas deveria ser, né? E quando o pastor falou nessa pressa, e é verdade, às vezes a pessoa preocupa só com o emocional. Olha, ele gosta das mesmas coisas que eu. A compatibilidade imediata, né? Nossa, que engraçado, gosta de cinema, gosta disso, daquilo. E vai achando que só essas coisas é que vai sustentar. Quando, na verdade, tem que ter o crescimento mútuo, tem que ter o crescimento espiritual também. Todas essas coisas é o que vai, de fato, fazer a base para a construção que foi dita aqui no início. Né? Não adianta só ser compatível e tudo, com os gostos, com as coisas, e não ter essa questão do espiritual, né? Às vezes a pessoa envolve mais com o emocional do que com o espiritual e confunde as coisas. E o aprofundamento íntimo também, antes do tempo, né? Sem limites, é o que faz com que, às vezes, o relacionamento cristão não seja de verdade diferente. E como saber? Não está aqui, mas eu acho que tem gente que sempre pergunta, os solteiros sempre perguntam isso. Como saber que o namoro é aprovado por Deus? O pastor Ayrton mencionou sobre isso. Vocês poderiam falar aí como saber se esse namoro é aprovado por Deus ou não? Uma vida guiada por Deus, uma vida de oração. Se você não tem uma vida íntima com Deus, primeiro que tem um livre-arbítrio, né? Eu acredito que... Eu não acredito muito, né? Deus mandou namorar com fulano, Deus mandou namorar com ciclano. Então, como nós temos o livre-arbítrio, eu acredito que é uma vida realmente de oração. E algo que eu vejo, às vezes eu pego, né, pessoas falando assim, é tão bonzinho, é tão lindo, só faltava ser de Deus. Então não tem nada, gente. Porque o principal a pessoa não tem, que é Deus,
é algo muito sério. Então, eu vejo que se você tem uma vida guiada, uma vida de oração, uma vida de relacionamento com o Senhor, Ele vai mostrando os sinais, vai te testificando, você vai estar ali, ó, afiado, né? Com aquilo que você está colocando diante do Senhor, eu acredito que você vai ter esse discernimento. Ok. Uma outra pergunta. Quais são os riscos de namorar sem intenção de casar? Perda de tempo. Presta atenção, hein, gente? Abrir brecha, é dar lugar para o inimigo, é se ferir e ferir pessoas. Então, se você não tem uma intenção séria, profunda, verdadeira e honesta, não se mete para você não se ferir e você não ferir pessoas. Fala para os homens, o coração das mulheres não é laboratório para você fazer teste. Um negócio de fazer test drive, não, meu irmão. Vigia na terra, viu? Porque vai gerar realmente feridas. E essas feridas podem demandar muito trabalho para a gente depois consertar aqui na igreja. Vocês estão querendo dar muito trabalho para nós, né? Então, cuidado com isso. E isso tem um nome, tá? Isso se chama defraudação. Tá? Se você está flertando com alguém, se você está conhecendo alguém e você não tem intenção de namorar essa pessoa, para agora. Porque minha avó sempre dizia assim, e é um ditado que eu levo comigo, nunca faça com os outros aquilo que não gostaria que fizesse com você. Então, se você não tem intenção nenhuma de construir um relacionamento de verdade com essa pessoa, para. Não faça isso. Por quê? Você vai estar defraudando alguém que tem esperança de encontrar uma pessoa. E eu tenho certeza que muitos de nós aqui já passamos por isso. Já fomos defraudados. Né? Então, se ora a Deus, fala, Senhor, me dá direcionamento. Quando a pessoa vier até a mim, que seja mesmo para construir uma família. Foi uma palavra que o pastor Josué Gonçalves, quando esteve aqui, vocês lembram? Ele estava falando para nós solteiros, nunca ore por um casamento, ore por uma família. Tá? Então, cuidado, reveja. Né? Se você fez isso até agora, peça perdão ao Senhor, peça perdão a essa pessoa e se posicione. Olha, não vai dar certo, não é isso que eu quero para mim, então acho melhor a gente acabar por aqui. Tá bom? Pastora Fernanda, a defraudação é tão sério dentro da igreja, porque se você atira para todos os lados, tanto homem quanto mulher, depois quem vai querer namorar com você? Ficou fichado ou fichada. Né? Vamos a uma perguntinha que a gente aproveita esse gancho. Por que os limites físicos são tão enfatizados no namoro cristão? Abre os ouvidos. Amém? Porque os hormônios não são convertidos. Aleluia! Bom, né? Glória a Deus. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se aproximar, vai pecar. Não tem argumento, ok? Anos atrás, minha esposa, na época, a gente na processo de pecadaria, né? Pecadaria. Era do mundão. E no processo de conversão, um dia ela foi dormir na minha casa, eu tinha uma cama. 2 camas de solteiro juntava, dava uma cama de casal. E naquele dia, os dois ali, conversando tal, eu peguei a cama, empurrei para a esquerda, empurrou para a direita, e o Senhor falou audivelmente aos meus ouvidos e aos ouvidos dela ao mesmo tempo. Nem assim eu quero, cada um na sua casa. E naquele dia, foi cada um para sua casa, e nunca mais nós desobedecemos. Forte isso aí. É para dar testemunho? Com certeza. Testemunha edificam vidas. Ela já está preocupada. Na verdade, Relaxa, assim, minha pastora. Relaxa, minha pastora. Não, essa questão de limites, gente, é uma coisa que vocês têm que pôr na cabeça. Eu esqueci o que eu ia falar, estou brincando. Nós, homens e mulheres, nós fomos
Deus nos criou justamente para sentir essa atração. Não tem jeito, meu irmão. É pele, sabe? Você sente. É a tal da química que eles falam. E quanto mais você favorecer que esse contato aí seja... Principalmente tem pessoas que gostam de namorar mais no escurinho, né? Ah, vamos no cinema. Aí qual filme que você assistiu? Ah, nem lembro. Aí escolhe lá, A Lista de Schindler. É 4 horas de filme. A gente que é casado vai lá e fica dormindo. Eles não, eles vão lá para quê, né? Você já sabe. Mas eu tenho um versículo, eu estava procurando aqui, 1 Tessalonicenses, só para mostrar que eu sou crente. 1 Tessalonicenses 4, 3 fala assim: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Deus não vai tirar o prazer de ninguém, tá? Você tem que sentir mesmo atração pelo sexo oposto. Esse negócio que a gente tem visto aí ultimamente, que está errado, mas você sentir atração, só que você tem que vigiar, crente. Vigia, porque pode dar ruim. E aí, como a pastora Fernanda falou aqui, sobre eu até errei a palavra? Defraudação. Defraudação. Né? Nem sei como é que fala. Isso, depois, meu irmão, vai colher, sabe? Vai colher situações terríveis na vida da pessoa. Então, enfim, vamos evitar, né? Não é jogar a cama para um lado, a cama para o outro. É não dormir no mesmo quarto. Principalmente quem já teve contato, atividade sexual, gente. Nós também não podemos ignorar isso. É muito difícil você poder se controlar, né? Nós temos pessoas que já foram casadas, pessoas que estão viúvas, já tiveram essa intimidade. Então, é por isso que nós orientamos, enquanto a palavra de Deus, de você poder se afastar da tentação. Porque não se iluda, pastora, mas é uma nova criatura, Jesus me fez de novo. E você vai cair. Você vai cair. Então, cuidado. É por isso que muitos falam assim, o namoro de corte, eu acho isso bobeira, eu acho bobagem. Não. Para quem já experimentou e teve no pecado, não. Então, assim, você sabe quais são os seus limites. Ninguém conhece melhor o seu corpo do que você. Você sabe o que te excita, você sabe o que te atrai, você sabe. Então, você tem que ter cuidado, vigiar. E uma outra coisa, nós precisamos respeitar o nosso corpo e o corpo do outro. 1 Coríntios 7 vai dizer que não é a mulher que é dona do seu próprio corpo, mas sim do seu marido. A Bíblia está dizendo que para você o seu corpo pertence a alguém. O corpo da mulher pertence a um homem e precisa ser casado. E aí ele diz, de igual modo, não é o marido que é dono do seu próprio corpo, mas sim a mulher. Então você vai estar ferindo o princípio, quebrando o princípio, e você vai estar estabelecendo uma aliança com alguém que você não tem aliança. Por mais que seja um toque, mas você está desrespeitando. Porque se você considera que o seu corpo é templo do Espírito Santo, você está comprometendo princípios. Então, eu acho que diante dessa palavra, se não é o seu esposo, se não é a sua esposa, então não tem direito a fazer isso. Então, a gente precisa respeitar, por isso que há esse limite. Porque isso cria memórias. Porque a gente tem desejos, porque a gente experimentou, a gente sabe que é bom e a gente vai querer. Por isso que a gente não pode brincar. A Bíblia diz que a gente tem que fugir da tentação. Fugir da aparência do mal. E isso não vai fazer com que o seu relacionamento dê certo, não. E, infelizmente, na maioria das vezes, é o que faz o casamento não dar certo. É você entrar no nível de intimidade do qual não estava na hora. Então, você compromete tudo, você quebra todos os princípios e Deus não abençoa esse relacionamento. Desculpa te dizer, porque consequência você vai ter lá na frente. Você pode perdoar, você pode pedir perdão, Deus pode te perdoar, mas a consequência fica. E se esse casamento não era para ser? Aí você se casou porque vocês avançaram, porque vocês fizeram o que não devia, e aí um abismo chama outro abismo. Então, eu acredito que seja também a partir do princípio da palavra. E outra coisa, deixará pai e mãe e se tornará uma só carne com a vossa esposa. Todo ato sexual fora do casamento é pecado. É uma aliança de espírito, alma e corpo. Aquele que se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela.
Então, quando você se relaciona com a pessoa sexualmente, tudo que aquela pessoa carrega de peso, de carga espiritual, a vida dela, se estiver toda desmantelada, a sua vida passa a ficar toda desmantelada, porque você firmou um vínculo e uma aliança com aquela pessoa. Por isso que é para o casamento. Sexo só para o casamento. Pastoras, e com relação a isso do limite, é uma decisão que você toma antes de que a tentação chegue, porque você sabe, como já foi falado, que ela vai chegar. A tentação, ela vai acontecer, você vai provavelmente ser tentado. Então, quando você impõe os limites, você, além de conhecer o seu limite, a outra pessoa conhece o limite dela, você impõe limites, ali não, aqui não, lá não, e você toma a decisão de colocar esses limites antes que a tentação aconteça. Isso te protege, porque você vai ficar protegido de culpas, sequências de erros, né? Culpas e, principalmente, o distanciamento de Deus. Porque a pessoa erra, fica com aquela culpa, distancia de Deus. Aí acaba gerando um ciclo. Aí vai lá e tem um remorso, porque não é arrependimento. Vai de novo, erra, ai que culpa. Vem para o culto, oh meu Deus, não deveria ter feito isso. Aí vai, tem o remorso, porque vai cair de novo. Não impõe limites. Não impõe limites e quando põe ali, não, ali não, mas não cumpre aqueles limites também. E quando entra nesse ciclo, pode haver cauterização da mente. Você acostuma tanto com a realidade que aquela realidade já começa a não fazer diferença na vida. Então, é importante estarmos atentos a isso. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Vai lá. Pode ir. É bom, né? De repente, novo, quem igreja, não te viu tudo vai bem? te ver. Olha eu de novo aqui, igreja. Então, a pastora acabou de falar, a pastora Josileide, sobre acostumar com uma situação. Infelizmente, isso é triste, mas uma realidade que é do mundo, mas está entrando na igreja, é o tal do morar junto. O casal é namorado, mas eles se comportam como casados, vivendo na mesma casa e fazendo tudo que um casal casado deveria estar fazendo, mas o casamento não vem. A oficialização, bonitinho lá, passar a varoa para o nome dele, não está acontecendo. Aí eu queria saber o que é que os pastores têm a dizer sobre isso. Está em pecado, né? Às vezes tem circunstâncias que não permitem que a pessoa, naquele determinado momento, um documento está travado, uma situação, né? Isso depende muito do cenário que a pessoa está vivendo. Aí Deus sabe aquilo que realmente é uma dificuldade, né, diante dos homens, mas na maioria das vezes não. A pessoa tem consciência, mas por algum motivo, às vezes familiar, por alguma educação que teve, não oficializa. E o contexto disso é que a vida da pessoa fica toda travada, toda paralisada, não move nada, não acontece nada, porque está dando brecha à legalidade, o inimigo está operando naquele lugar. E a partir do momento que ele oficializa, coloca uma aliança legítima diante dos homens e diante de Deus, ali o Senhor vai ordenar a bênção, ali vai fluir o amor, a paz, a alegria, a mansidão, tudo que vem nas bênçãos do Senhor. É um casamento abençoado. O pastor Ayrton, ele falou na parte espiritual. Eu vou falar um pouco da parte prática. Existe uma situação aqui em Portugal, que é a questão da lei sobre o casamento, a lei civil. O casamento do Brasil, estou falando para os brasileiros, eu não sei das outras nacionalidades. Eu ouvi dizer que o casamento civil no Brasil, aqui não vale. Tem que casar aqui de novo, né? No cartório aqui de Portugal. Teve um rapaz que me procurou, rapaz é modo de falar, né? Ele é quase da minha idade. É novo então, né? É rapaz mesmo. Ele me procurou e falou assim: pastor, estou com uma situação complicada. Eu falei assim: diga, meu filho, estou apaixonado por uma coroa, estou brincando, não, uma viúva, e eu estou indo para o Brasil, só que ela não pode casar comigo, ela é viúva. Por que vocês acham que ela não pode casar com ele? Quem acha? Quem consegue descobrir? A pensão. A mulher ganha bem.
né? Tem uma pensão violenta. E aí ele virou para mim e falou assim, o que eu faço, pastor? Eu falei assim, meu irmão, ele é novo. Eu falei assim, meu irmão, você ama ela? Amo. Ela te ama? Ama. Então, meu irmão, casa com a mulher e você vai ser o provedor da casa, ué. Deixa a pensão para lá. Aí ele ficou triste. Ele não gostou da resposta. Aí depois ele falou assim, pastor, mas tem uma outra situação. Eu falei, o que foi? Não, e se eu casar com ela só aqui em Portugal? Ou seja, ele quer, sabe, um atalhozinho para ser legalizado um casamento, para que a mulher não... Eu imagino o que vai acontecer. Que ele quer que essa mulher sustenta... Ele imagina, o homem trabalhou a vida toda, morreu, e ainda tem que sustentar a viúva, mas o namorado dela, o novo... né? Enfim, né? São coisas aí que acontecem. Eu acho que quando você negocia princípios de Deus, você já está em pecado. Porque a gente precisa se posicionar tanto como homem quanto mulher. Então, se você está com uma pessoa, quer se juntar, porque para juntar, para pagar arrendamento, já está errado. Eu acho que já começou errado, é espírito de prostituição, isso é pecado. Então, assim, está em pecado, realmente a vida fica travada, não acontece nada, pode inventar 300 mil desculpas, perante ao Senhor está errado, gente, é errado. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Pode perguntar, gente. Aproveita esse momento, porque é esclarecedor, viu? Oi, gente, eu passo. Eu sou a Ju. Fala seu nome de novo. Eu sou a Ju. Ah. A minha pergunta... Desculpa. De pé, Juju. Isso. A minha pergunta é porque eu vejo muito isso de... Conhece a pessoa dentro da igreja... Estão aqui 3 meses, 4 meses, aí um já não pode mais ir. Aí depois você só vê mais uma pessoa. Aí daqui a pouco já só tem uma pessoa vindo nos cultos, né? Tendo aqui na parte de comunhão, até porque eu acredito que os cultos são alimentos para a alma, então nós precisamos realmente vir. E aí a pessoa simplesmente não faz mais parte desse âmbito da igreja. Mas vocês já estão há um tempo, então tem aquela conexão emocional. Como lidar com isso? Então, eu sei que ainda está no período de namoro, mas já tem esse tempo juntos, já estão planejando o futuro, mas a pessoa já não está mais ali na conexão que estavam antes. Como fazer? Entenderam a pergunta? Um está distante já de Deus, é isso? Daquele compromisso que tinha antes. Um ficou e o outro se distanciou, é isso? Eu saía fora. Porque é um sinal. Se ele já está, ou ele ou ela já está começando agora, né? Claro, você vai tentar ajudar ali, você não casou ainda, mas se a pessoa não quer, eu saía fora. O meu conselho é sair fora, porque se ali já tem esse sinal... Eu vi um vídeo hoje de uma pastora, talvez vocês também viram, que falou assim, a gente compra algo, a gente pergunta o preço, né? É só gente muito rica aí que sai comprando sem ver preço. Eu olho o preço. Então, o preço está na etiqueta. O outro já está ministrando riqueza, meu Deus. Antes de comprar o produto, nós olhamos o preço está na etiqueta e é até lei, tem que estar lá escrito. Então, você compra algo sabendo que você pode pagar. Então, será que se eu entrar num relacionamento, continuar, nesse caso, respondendo a sua pergunta, na minha visão, entrar num casamento desse jeito, será que eu vou ter cacife depois para pagar o preço de um marido que está distante de Deus, que eu já sabia que ele estava, né? Então, a gente já tem os sinais. Você paga se você quiser, se você tiver condição para isso. É a minha visão. A palavra afirma, poderão andar 2 juntos se não houver acordo, concordância? Um lar dividido, ele não pode subsistir. Então, quando há uma divisão, já não há uma comunhão. E já não há verdade, já não há relacionamento. E é o erro de muitas pessoas na igreja. A pessoa fala assim, olha, está fazendo carisma. Olha, eu vejo ele, olha, se batizou agora, está vindo em todos os cultos. E não dá tempo para ver se a pessoa realmente foi forjado o caráter, se realmente a pessoa tem vida com Deus, tem um relacionamento com Deus. Não basta só vir. Tem muito convencido dentro da igreja. Convertido, com intimidade com Deus, poucos. Então, na realidade, você conhece uma árvore pelos frutos. Quando você vai se relacionar com alguém, vê se essa árvore, se ela tem fruto.
se ela tem frutos que permanecem, porque o Senhor fala de fruto que permanece, não aquele que vem quando acha que tem que vir, acha o que tem que fazer. Não, não é achismo, é a palavra de Deus. Pegando esse gancho aí que a gente estava falando, a pergunta vem aqui. Dá certo namorar com alguém que não compartilha da mesma fé? Quem quer responder da plateia? Deixa isso primeiro, depois eu tenho um Quem caso quer para falar? contar. Boa noite. Bem, eu acho que são muitas questões aqui, principalmente que eu acho que isso é bem direcionado para os jovens, não é? Mas eu acho que são muitas questões complicadas para a gente até falar a respeito, porque não é tão simples como parece, como a gente diz, né? Porque, por exemplo, no caso dela, por exemplo, de dizer, pode estar gostando de alguém e essa pessoa está vindo na igreja e de repente deixar de vir, mas pode continuar sendo uma boa pessoa. Porque dentro da igreja a gente também pode conhecer pessoas, até pastores, não é? Que também não têm um coração com Deus, né? Acho que o lobo se mascara muito. E é muito difícil a gente saber a verdade e a realidade das coisas. Por isso eu acho que a gente tem que orar muito, tem que pedir muito, mas não podemos virar a costa a tudo e a todos. Né? Não é assim, olha, esse não serve, já não serve, já não serve. As pessoas não podem ter uma utilidade. Porque se a gente tratar assim também, a gente está dando só utilidade para as pessoas. E nós somos todos irmãos. Acredito que, de alguma forma, temos que ter um olhar um pouco maior, mais amplo de tudo. Não podemos resumir tanto. Essa é a minha opinião com relação a isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? A pessoa que tem vida com Deus, ela tem fruto. Ela exala o perfume de Jesus Cristo. Ela não se justifica. É o Espírito Santo que dirige a vida dessa pessoa. Ela tem testemunho, carta lida pelos de dentro e carta lidas pelos de fora. Então, é inevitável. Quem está cheio do Espírito Santo, transborda do Espírito Santo. Quem está cheio de Deus, transborda de Deus. E a vida da pessoa é íntegra, reta diante dos homens e diante de Deus. É um coração contrito, quebrantado, verdadeiro diante das pessoas. Então, quando nós falamos isso, tem muitas pessoas. Hoje, eu como pastor, posso ouvir tantas pregações, posso ouvir tantas pessoas. Eu não me impressiono mais com pregação, com mover, com retórica, com palavras. Não, eu quero ver a vida da pessoa. Ok? Tem muitas pessoas com muita retórica, com muito conhecimento bíblico, mas você não vê vida de Deus naquela pessoa. É argumentação. E isso é diante de Deus e diante dos homens. Então hoje, e daqui para frente, quem não estiver firmado na palavra, não vai suportar. Vai ter comichão nos ouvidos, não vai suportar essa doutrina e não vai suportar a pressão desse mundo. Independente de idade, é fato. Isso é inevitável. As coisas não vão melhorar, vão sempre. O amor está se esfriando, né? Os tempos estão se remidos e está tudo claro. Hoje é sábado, daqui a pouco já é sábado de novo. Daqui a pouco estamos aqui de novo. Os tempos estão se remindo. Então, o conselho é: viva a palavra e tenha fruto. Porque quem vive a palavra de Deus, quem está firmado na palavra de Deus, está na verdade. E a verdade liberta. Se você tem esses requisitos que o pastor Ayrton disse aqui, você tem Deus na sua vida, tem intimidade com o Espírito Santo, assim, a tendência é você estar mais preparado para não cair nas armadilhas. Tem um caso de um rapaz que foi para uma determinada igreja e ele queria namorar com uma mulher que era missionária. E ela disse para ele, falou assim, olha, eu não posso namorar com você, eu não vou me casar com você, porque você precisa confessar a mesma fé que eu confesso, que eu professo, que eu creio em Jesus. Ele, é só aceitar Jesus? Aí ela entendeu que era só aceitar Jesus.
E aí ele veio para a igreja, aceitou Jesus, batizou nas águas, e aí nós fomos em missões lá no Paraguai. Eu falei, opa, o homem converteu mesmo, o homem está crente. Até fazer missões, missionar, esse é bruto, né? Todo mundo achou. Meus irmãos, foi só casar. Até amarrar a mulher na cama, ele amarrava para não sair de casa. O homem virou veneno, o cão mesmo. E para separar depois? É uma luta, porque tem a ver com muitos outros processos. Ele já foi para lá que ele queria ela, ele era obcecado por aquela jovem, e ele fez tudo que ela queria, mas na hora que ele casou, você agora quem manda em você sou eu. Então você tem que ter essa vida com Deus que o pastor Ailton falou aqui, para você perceber esses lobos aí, porque... E as lobas também, né? Tem umas lobas aí, né? E uma coisa que eu quero ressaltar aqui, não é só para jovens não, tá, gente? Qualquer faixa etária. Até mesmo aqueles que já tiveram relacionamento, porque o nosso Deus é um Deus de segunda chance. Né? O nosso Deus é um Deus que faz tudo de novo. Então, tudo que a gente está falando aqui, uma coisa que particularmente, e é a nossa intenção, é que você abra o seu coração, porque não é só para jovem, né? É para todo mundo que deseja um dia formar de novo ou formar pela primeira vez uma família, tá? E não podemos esquecer que o que é que você quer para a sua vida, né? Eu não acredito nesse negócio que Deus escolhe, né? Nós temos o livre-arbítrio. Mas eu preciso ter uma perspectiva de qual perfil de pessoa que eu quero caminhar comigo. Eu comungo de uma fé, eu acredito em um Deus, eu estou envolvida, comprometida com o Senhor, com a obra, entendi que eu tenho um propósito, eu tenho um chamado. E aí, com certeza, se eu me envolver com alguém, eu conheço pessoas que estão no ministérios, pastores que estão na igreja, mas não caminham na mesma direção. Então, é uma escolha que cada um faz. Mas a gente precisa entender o que é que a gente quer. Tudo está baseado naquilo que eu quero. Exatamente. O que é que Deus tem para mim? O que é que eu espero dessa pessoa? Eu falo porque eu também não fui crente a vida inteira. E quando eu me converti, cheguei numa igreja, tinha um rapaz lindo, maravilhoso. Ele ia para a igreja, usava a Bíblia, só ia de manga comprida, orava em línguas no culto. Falei, meu Deus, olha, o Senhor deixou para mim. Nova convertida, ele se aproximou de mim e era o que ele fazia. Ele se aproximava das meninas novas convertidas e desviava as meninas, porque o namoro dele não era santo. Então, a gente precisa ter cuidado. Então, eu poderia ter optado por isso? Poderia, mas não era isso que eu queria para mim. Então, a gente precisa entender o que é que a gente quer. Qual a perspectiva daquilo que a gente tem pedido a Deus, daquilo que a gente precisa de acordo com o valor que nós temos. Então, tudo que a gente tem falado aqui, vocês precisam realmente analisar a partir daquilo que vocês esperam para a vida de vocês, daquilo que vocês acreditam que Deus tem para a vida de vocês. É colocar a palavra na realidade da sua vida, né? Eu conheço casais, eu tenho amigos que são casados, e que um dos cônjuges não é cristão, não vai à igreja, mas ele tem um coração apaixonado por Deus. E eles vivem muito bem, é uma pessoa excelente, né? Então, não significa que você tem que colocar o freio de burro, vou achar só dentro da igreja, só dentro da igreja, só dentro da igreja. Mas cuidado, gente, com esses que não são convertidos, tá? Tem que ter cuidado. 1 de 1000. Tem que ter cuidado. Tá? É eu por conheço isso muita gente que não teve um bom casamento pensando nisso. Olha, ele vai converter, ela vai converter. Né? Sim, é por isso que você tem que usar o quê? O discernimento. Que você vai ver se a pessoa ela tem um coração, se Deus... Como a pastora Josileide falou, é o seguinte, que Deus não escolhe ninguém, mas Deus direciona. Deus não vai escolher ninguém para você, mas Ele vai direcionar você a escolher a pessoa que você quer passar o resto da sua vida com ela. E também tomar cuidado com testemunhos, porque o meu testemunho, o que eu vivi, de repente, não é para você. Então, às vezes, a gente se espelha assim, porque fulana foi e está se relacionando com uma pessoa que não é da igreja, deu certo, casou, hoje estão a servir a Cristo. Esse é o testemunho da fulana. Então, não é porque ela fez dessa forma, aconteceu dessa forma, que precisa acontecer com você. Os testemunhos servem para edificar a sua fé. Não serve para você fazer copia e cola. Fazer igual. Tá?
Isso aí é muito interessante, porque nós, como líderes, e queremos o melhor para vocês. Nós queremos que vocês se deem bem. E nós cometemos erros lá atrás, que nós gostaríamos tanto que vocês não cometessem esses erros, embora esses erros nos amadureceram em muitas áreas, foram necessários. Então, vocês vão errar. Vão errar, pode ter certeza. Vai ter mulher chorando pelos cantos aí, porque apaixonou, né, e o homem foi lá e, enfim, abandonou, ela não quer mais. Mas vai ter homem também choroso. Todo mundo sofre nessa questão de namoro, assim. É um processo. Só que tem mulheres, eu vou falar das mulheres, porque eu tenho autoridade para isso. Você tem 3 que mandam na tua vida? Vocês, mulheres, vocês dificultam muito a vida dos homens. Porque vocês subiram muito o nível de critérios. Tem um caso de uma mulher que ela colocou uma lista do homem perfeito para ela. E ele acertou quase todos, só faltou um. E por causa desse um, ela não casou com ele. Sabe qual era um? Que ele não gostava de suco de tomate. E ela perdeu uma grande oportunidade de estar vendo um pôr do sol ao lado de um homem perfeito, tomando um suco de laranja e ela de tomate. Você entendeu? E outra, beleza. Se beleza fosse pré-requisito para um casamento lindo, maravilhoso, nós dois não estávamos casados. Olha para cá. Ô, gente, lembra do corvo que o pastor pregou aqui na Macro GC? Olha para os corvos, gente. Eles trazem alimento. Oh, Jesus. É isso. E uma coisa importante que todo relacionamento tem que ter, e a gente tem que observar muito, é a comunicação. Uma má comunicação pode destruir uma relação. Olha, até rimou, né? E trazendo esse tema, eu gostaria de saber dos nossos convidados, nós gostaríamos de saber, quais são os erros de comunicação que pode ser visualizado no namoro, que pode virar um problema no casamento. A falta de transparência, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Se você não consegue ser sincero, você tem que ser verdadeiro consigo mesmo, com a pessoa que está contigo. Porque se você retém, se você esconde algo, e lá na frente, o adversário, aquele que... Por que não tem crime perfeito? Por quê? Porque aquele que fez a pessoa pecar é o mesmo que vai entregar. Nunca esqueça disso. Aquele que faz pecar é o mesmo que vai denunciar. Então, não tem nada que fica oculto. Então, já comece a colocar tudo em ordem, a casa em ordem, a verdade, para que essa casa já seja firmada na rocha, que é a verdade, o Senhor. Então, nós temos que ser transparente, se comunicar, se conversar, falar, não gosto disso, não gosto daquilo, já vivi isso, já vivi aquilo. E detalhe, há tempo para todas as coisas também. Você não vai sair daqui e falar, agora eu vou ali escancarar a verdade. Ora, peça a direção do Espírito Santo. E no tempo oportuno que o Espírito Santo de Deus te conduzir, você vai e fala exatamente o que precisa ser falado. Para a pessoa precisa entender por quê. Senão o adversário tira vantagem sobre a vida de vocês. Ele começa a operar de um lado e do outro. E a pessoa fica escrava, usando uma máscara e tendo que viver de uma forma presa, sempre no limite, porque ele está sempre escondendo algo. Quando você é transparente, você é livre. Seja na igreja, seja na sua casa, seja no casamento, seja onde for. A transparência, você é livre. Você está no absoluto. A verdade é absoluta. Então, seja transparente sempre. Essa questão da comunicação, nós ministramos já para casais há muito tempo, e no Bem Casados agora temos essa oportunidade de continuar ministrando. E o problema, gente, e nem é só familiar, nem é só conjugal. O problema, acho que mundial, não estou nos países todos para saber, é a falha na comunicação. Há comunicação, mas a falha dela não faz com que o outro compreende. Porque o comunicar bem não é, se eu falo bem, eu sou eloquente, sou não sei o quê, não sei o quê. Eu faço tantos cursos de oratória e não sei o quê, eu comunico bem. Mas o outro está entendendo o que você está comunicando? Isso é uma comunicação eficaz. Quando a informação
ocupa o coração e o entendimento do outro. Então, a falha na comunicação em empresas, na escola, gera muita coisa. Às vezes a pessoa tem uma equipe excelente, mas quando há uma falha ali na comunicação, desestabiliza a equipe toda. E no casamento, né, isso já observando no namoro, é essencial. Se você vê já como o rapaz comunica com a família, como que ele trata a mãe, como que ele trata o pai, e vice-versa. Isso tudo já é comunicação. A comunicação ela é falada, mas ela também é observada, né, no olhar. Como que você está lendo ele? Será que isso é bom para você? É essa comunicação que você quer para a sua vida depois? Se ele grita com a mãe, ele vai gritar com você, com certeza. Né? E vice-versa. A mulher também. Se ela grita com o pai, trata mal a mãe, a família, o irmão que seja. Ele é pequenininho, ele é uma criança. Se ele trata mal ali, ele vai te tratar mal também. E vice-versa. E é algo que a pastora Luana está falando é verdade, porque a gente já viu casamentos sendo realmente destruídos por falta de comunicação. E quando a gente constrói no namoro essa comunicação, eu vejo que a gente tem que trazer realmente à luz tudo aquilo que está em oculto. O namoro é para literalmente você colocar as claras, não levar nada para o casamento. Então, assim, você tem um passado e ele também tem um passado. E é necessário que haja conversas sérias, né? No namoro a gente tem que ter conversas maduras e sérias, porque se a gente não tem uma maturidade para ouvir e falar assim, não, eu quero, mesmo assim, eu estou contigo. Chega no casamento, não aguenta. Então, você já tem que semeando essa verdade, essa transparência, essa confiança, porque é algo que realmente destrói a falta de comunicação. De repente, você não sabe que a pessoa gosta de uma coisa, a outra não gosta de outra. Eu não gosto que fale assim comigo, eu gosto de carinho assim. É algo que eu vejo, né, que são... Eu gosto muito de tempo de qualidade. Se meu marido não sabe disso, olha a falta de comunicação, não dá certo. Ele é mais palavras de afirmação. Se eu não sei disso, como que eu vou impulsionar ele? Se ele não sabe disso, como ele não vai tirar tempo? Vou tirar um tempo aqui para ter um tempo de qualidade. Então, isso a gente constrói no namoro, porque se a gente vai construindo já isso, fica melhor no casamento. Muito bem. Evitar conflitos é saudável ou é perigoso? O que vocês acham, gente? Quem quer falar? Evitar conflitos... pastora Josleide, ali, ó. É saudável ou é perigoso? Graça e paz, irmãos. Então, depende do objetivo. Se o objetivo for resolver aquele problema, é válido. Eu acho que o que não é válido é... Porque, assim, o foco é o problema. E, muitas vezes, o casal está guerreando um contra o outro. E não os dois contra o problema. Boa. Alguém mais? Lá atrás. Eu levo... Não, vai. Trabalha lá, Januário. Olha eu de novo, Pai Senhor, gente. Olha, eu vou falar baseado no livro que eu estou lendo, que é o livro Uma Vida com Propósito. E tem um capítulo que ele fala a respeito disso. E é assim, o foco é a gente resolver o problema. E, às vezes, para a gente resolver o problema, a gente vai ter que criar um conflito, né? A gente podemos falar sobre Jesus, né? Quando Jesus chegou no templo, as pessoas estavam fazendo do templo lugar de venda, né? Para Jesus resolver aquele conflito, ele ficou bravo, né? Fez um chicote, né? Expulsou todo mundo. Ou seja, ele, entre aspas, criou um conflito para resolver uma coisa errada que estava acontecendo ali no templo. Então, às vezes, muitas das vezes a gente pensa que ser pacifista vai resolver o problema. E, às vezes, a gente só está sendo... às vezes, a gente só está fugindo do problema. Então, a gente precisa analisar a situação e ver qual que é o momento de tocar na ferida para resolver a ferida, qual que é o problema de ser sábio, qual que é o momento de ser sábio e se calar para resolver o problema em um outro momento. Ou, pronto, é mesmo ter o discernimento e analisar a situação. Mas, às vezes, vai ser necessário criar um conflito para resolver um problema. É como eu penso. Essa,
Como é que você chama, filha? Ana, né? Aí, peãozada. Mulher de Deus aí, olha. Gente, escuta aqui. Conflito, quem não é visto não é lembrado, né? Conflito tem que existir. Você tem que ter é saudável ter conflito. Lógico, não estou dizendo para você ir para a pancadaria, né? Mas trocar uma ideia, uma falazinha, porque no namoro você percebe como é que o seu namorado resolve um conflito. Se ele resolve na base da violência, ele vai te pedir perdão. Ô, meu bem, desculpa, eu me excedi. Não vou fazer mais. Aí você acredita, no casamento ele faz pior. Você vai tomar café da manhã tomando tapa na cara. Deus é pai, né? Mas, queridos, o conflito é necessário para esse tipo de coisa, tá? Vai lá, meu filho, conserta o que eu falei. O problema não está no conflito. É como você lidar com o conflito. Então, é a forma que você fala, se é com mansidão, se é com serenidade, se é com domínio próprio. A palavra em Provérbios diz que é melhor a repreensão aberta do que os beijos enganosos. Então, não vem com beijos enganosos quando tem que falar uma palavra aberta. E não vai com... e vice-versa. Então, nós temos que saber lidar com as pessoas. É a forma que fala. Tem várias formas de você falar não. Você pode falar um não agressivo e um não com amor. Então, a diferença é essa. Outra coisa, a forma como você lida com o conflito tem a ver com a educação que você recebeu na infância. Como o adulto lidou com o seu erro. Então, você aprende a lidar com os seus conflitos na fase adulta. Então, sempre se observe o que é um gatilho para você para gerar um conflito. E se você foge de conflito, também é um problema. Então, os conflitos, eles servem para serem resolvidos. Eles precisam ser resolvidos. Eu não posso fugir. Tem uma história de um livro do Hernandes Dias Lopes que fala sobre casamento, divórcio, novo casamento. Fala de uma árvore, que para abraçar essa árvore, precisavam 18 pessoas para abraçar essa árvore. E todo mundo dizia que essa árvore nunca ia cair. E um dia eles chegaram e encontraram essa árvore no chão. E aí foram analisar o que era que tinha destruído aquela árvore. Era o cupim. Então, eles fazem essa analogia para o relacionamento. O que destrói o relacionamento não são as grandes coisas. São as pequenas coisas que não são resolvidas e vai corroendo por dentro. Então, a gente precisa ter muito cuidado. O conflito ele precisa ser resolvido. Não, como a gente diz, no sangue quente. Mas ele precisa ser resolvido. E é necessário, porque o conflito é o que? Uma divergência de ideia, uma divergência de opinião, só que a gente tem que aprender. Isso fala também da forma como eu respeito o outro e como eu sou respeitada. Então, no namoro, é importante saber como você lida com o conflito e como a pessoa com quem você está se relacionando também lida com o conflito. Isso vai ser importantíssimo para o seu casamento ter harmonia ou não, porque conflito vai existir. Mas como que eu lido com ele? Então, aí você vai ver que vai ser reflexo da forma como lidaram com seus erros na infância. E a última, para a gente poder terminar. De novo, hein? Para não ficar falso, vai. A última para a gente terminar? Isso, continuem obedientes, lindos. Vou juntar duas perguntas em uma, hein? Como diferenciar amor de carência emocional? E a paixão pode cegar? Como lidar com isso? Porque muita gente se relaciona com base na carência, né? Vai lá, meu pastor. A paixão, ela é passageira, né? O amor, você decide amar, e o amor, ele é eterno. O amor, quando você ama uma pessoa verdadeiramente, eu costumo dizer que carta de amor sem ser vivida, ela é letra. Então, tem muita gente vivendo na letra, né? Quando você ama, você tem as atitudes de amor, você corresponde, você semeia, você é companheiro, você é parceiro. A paixão é aquela coisa explosiva, né? Que explode ali, só que passa. O que vai permanecer, né? O Senhor fala que a fé, a esperança e, acima de tudo, o amor. O amor é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. Então, você quer ter uma casa edificada na rocha, um casamento edificado na rocha, tudo que você fizer tem que ter amor. Seja no casamento, seja no trabalho, seja no ministério, não pode faltar amor. Nada funciona sem o amor. Deus é o próprio amor.
E num relacionamento, vai chegar um tempo em que não vai haver mais a intimidade sexual. Porque vão envelhecer. É a natureza, não tem jeito. Que demore muito para mim, em nome de Jesus. Mas vai acontecer. Agora, o amor, né? Vocês ficam rindo aí, eu fico perdendo o que eu ia falar. O amor escolhe com consciência. A carência aceita qualquer coisa só para não ficar sozinho. Então, vamos ficar ligados aí. A paixão cega? Cega, muda e surda. A paixão arrebenta com a vida da pessoa, essa pessoa, porque muitas pessoas começam a avisar. Falam, você já não escuta mais ninguém, porque você está com paixonite. Tá? Você tem que tomar uma vacina para Covid, estou brincando. Mas se você está com paixonite, qualquer defeito dele para você é bonito. O ronco dele é uma canção de ninar. Depois que casa, mete pancada nele para ele acordar, para virar para o lado. Né? A pastora Glauta está ali, ela sabe muito bem o que é isso. Vamos entender um pouquinho, bem rápido aqui, sobre o que é a paixão. É um estado cerebral intenso, semelhante a um vício, que ativa o sistema de recompensa e libera alto nível de dopamina e ocitocina, gerando euforia e foco obsessivo. Ocorre uma diminuição de serotonina, reduzindo o senso crítico e a racionalidade, enquanto o córtex pré-frontal diminui a sua atividade. Então, você fica sem pensar e sem raciocinar direito. Por isso que a gente precisa pedir e contar com o Espírito Santo para se apaixonar pela pessoa que realmente, né, venha somar na nossa vida, venha ser bênção. Porque a bênção do Senhor, ela enriquece e com ela Ele não acrescenta desgosto. Amém? Eu queria só falar sobre isso. Por que a gente não pensa? Porque dizem que é cego, né? Porque o nosso racional não funciona. Isso. E para finalizar, pastores, nós queríamos que cada um de vocês deixassem uma mensagem para nós que ainda estamos nesse tempo, no tempo da espera, mas a espera correta, né? Vamos lá? Bem rápido aqui. É um conselho, mas é um alerta. Às vezes a gente pensa que tem que estar na vitrine, tem que aparecer, tem que estar muito exposto para ser visto e lembrado, né? Como tem essa frase, o pastor até disse, é uma frase aí famosa. Mas o estar na vitrine, na minha visão, não é assim tão certo. Você não está na vitrine, você não está ali para ser escolhida, nesse sentido de produto. Vocês têm que estar guardados dentro do coração de Deus. Porque uma pessoa de Deus vai te encontrar quando buscar o Senhor. Ele vai te encontrar lá dentro do coração dele. Então vocês têm que estar guardados, não tão exposto assim quanto muitos dizem. Amém? Namoro não é brincadeira. Casamento não é prêmio, é construção. Faça amizades. Eu sou pai de 2 meninas. Você já sabe como. O meu cabelo já está caindo, você já deve imaginar por quê. Uma já vai completar 15 anos. Mas eu gostaria muito que minhas filhas fizessem amizades com homens também. Não se fechasse só com meninas. Porque você só vai conhecer um cara bacana, mulher, se você for amiga dele, ter uma amizade com ele. Eu vejo vocês aqui, solteiros aqui, cabo curto, vocês dão linha, vamos embora. Não bate um papo, não paga um café para a menina, para um rapaz, um refrigerante. Paga para mim que eu aceito. Vocês têm que fazer amizades entre vocês. Façam amizades. Não quer dizer que essa amizade vai gerar um namoro, um casamento, mas sejam amigos. Porque aí você vai conhecer o que ele gosta, o que ela gosta, sem precisar namorar. Sem precisar namorar, você precisa estar... E outra, a gente tem que parar com essa crise também de ver um casal conversando, um rapaz solteiro, uma moça solteira conversando e achar que eles estão querendo namorar um com o outro, gente. Vamos parar com isso. Pode conversar, gente, fica à vontade. Se vai ter um que vai brincar com você, vai ser eu. Eu vou chegar lá e vou falar assim, ó, tem um negócio diferente aí.
Mas é brincadeira minha, que vocês me conhecem, eu sou assim mesmo. Eu não tenho filtro, né? Eu sou perturbado, bati a cabeça quando era mais novo. Então, quer um conselho? Assim, falou espiritual, e aqui vai rolar uns reteté aqui que eu sei. A minha parte é prática, tá? É prática. Faça amizade. Seja amigo, porque você vai conhecer. Ô, gente, olha para vocês. Dá uma olhada pro lado aí, só tem gente bonita aqui, gente. Tô falando das mulheres, né? Só tem gente bonita aqui. Os homens é tudo mal acabado. E outra, a pastora pediu para avisar, gostou do conselho. Não tem idade para isso, tá? Podem fazer amizade. Gente, vocês são crentes, são bênçãos, são gente bonita, gente bacana, trabalhadores, sabe? Canta bem, dança não sei, que eu nunca vi. Mas oram, pessoas, gente, trabalham, voluntários, estão aí sempre. Está na cara, gente. Vocês estão aí, mas vocês não conversam com os outros. A última vez que eu preguei aqui no Lex, eu ensinei a fazer cantada gospel. É brincadeira, lógico, que depois me queimaram aí, me deixaram na geladeira 3 meses aqui na igreja. Mas um casal, eu ensinei cantada gospel aqui. Um casal, o camarada teve a coragem, mandou para a menina a cantada gospel. Nem lembro que cantada foi essa. A menina foi, em vez de brigar com ele, sabe o que ela fez? Respondeu com outra cantada gospel que eu ensinei aqui. Quer saber o resultado? Estão casados hoje. Aí você pensa assim, o pastor brinca muito, meu irmão, deixa eu orar para você não, viu? Você vai casar, não, estou brincando. Amém, queridos? Façam amizades. Sejam pessoas alegres, divertidas. A primeira coisa que eu fiz com ela foi amizade. Amizade, eu não queria namorar com ela, não, na verdade nem queria ela. Quer dizer, ela que não me queria. Ao contrário. Mas fiz amizade, conquistei ela através da amizade. Ela descobriu que eu não era tão ruim assim. Ela descobriu que eu era bacana. Falou, apesar que não é tão bonito, mas ele é bacana. Ele é divertido, porque é uma forma que eu faço, queridos. Né? Eu conquistei ela através da alegria, da descontração. Falei assim, pelo menos ele faz eu rir, né? Desculpa, pelo menos vou chorar a vida inteira. O conselho que eu dou foi o que eu dei para minha própria esposa há 16 anos atrás. Para casar comigo, para namorar comigo, para andar comigo, tem que amar o Deus que eu amo e servir o Deus que eu sirvo. E você dentro dessa igreja, onde você estiver, a pessoa para namorar contigo, para casar contigo, ela tem que amar o Deus que você ama e servir o Deus que você serve. Se não tiver essas características, é difícil. Então é isso. É tudo isso e se permitir também, né, amados? É que nem o pastor já está falando aqui brincando, mas se a gente não se permitir, né, também estar neste lugar, eu creio que o Senhor, Ele une propósitos, né? Então, quando você está alinhado com a vontade de Deus, porque quando nós somos cristãos, a gente não tem que ficar assim, isso é certo, isso é errado. Eu tenho que fazer sexo antes do casamento, é pecado ou não é? Quando a gente entra nesses questionamentos, a gente não está alinhado com a vontade de Deus. Porque se o Senhor une propósitos, Ele vai unir pessoas que estão caminhando em oração, na visão. Aí você fala assim, nossa, aquela pessoa ali combina comigo. Olha, eu estou aqui evangelizando, ele está aqui também evangelizando. Olha, já leu esse livro tal também que eu gosto. Você começa a perceber e você começa a se alinhar com aquela pessoa. Então, quando você também não se permite, cria um distanciamento, uma bolha, que realmente não é pecado. E uma dica, se o menino te chamar para tomar um café, menino, se a menina falar não, já não tem interesse. Porque se ela está já te dando um não no café, pode ter certeza que ela não está com interesse. Por quê? Porque não tem esse laço de amizade. Então precisa ter esse laço de amizade. Precisam se conhecer, se permitir, né? Então quando a palavra mesmo fala, né, que os solteiros cuidam da casa do Senhor. Se vocês estiverem aqui alinhados, cuidando das coisas do Senhor, vocês vão ver que tem pessoas no seu ministério, na sua igreja, em outros ministérios, que está no mesmo propósito com você. Então, amplie a sua visão. Deixa eu só, antes de passar para a pastora, eu queria que você cutucasse a pastora Josileide para mim, faz favor. É de verdade? Cutuca a pastora Fernanda. É de verdade? Por que eu estou falando isso? Porque elas são pastoras. E vocês, homens, morrem de medo de chegar nessas mulheres, porque elas são pastoras. Com medo nós dela. Somos mulheres acima de tudo. Com Antes medo, de ser pastora, eu sou mulher, filho. vocês ficam com medo de chegar nelas, porque elas
sabe, elas estão na vitrine, não, que a Luana falou que não pode, né? Está dentro do coração de Deus. Mas elas estão aí fazendo no ministério. Vocês ficam morrendo de medo dessas mulheres, gente. Para com isso. O não você já tem. Manda um buquê de flor, depois resolve. Está resolvido. É mesmo, é sério. São pastoras, estão solteiras. Não quer dizer que elas estão aí na pista, não é isso. Mas são mulheres de Deus, gente. Vocês estão perdendo a oportunidade, rapaz. Seja um homem de Deus, já que é uma mulher de Deus, né? Chega nesse nível de homem de Deus. Mas é porque cria uma barreira. Sabe, os homens ficam com medo delas. Conversa comigo depois, os homens aí, se quiser. Vou dar umas dicas para vocês aí. Tem gente que não tem nem coragem de pedir para tomar um café com as pastoras porque tem medo. Pois é, a pastora Josileide hoje estava comendo cuscuz ali. Já dei a dica, hein? Gosta de cuscuz. Baiano gosta de cuscuz, né? Não fala nada. Compra o cuscuz, pastora, isso aqui é para você. E sai. Não fala nada. Ela vai olhar para você assim, você olha. Homem de é atitude. Diferente. Mas não só a gente, às vezes vem uma mulher bem vestida. Gente, a mulher bem vestida que tem carro, que trabalha e tal. Os homens ficam com medo. Olha aí, viu? Tá vendo que eu não tô falando bobagem? É mulher independente, independente, os homens correm. Assusta, homem, tenha atitude, não tenha medo. O não você já tem. Nossa. Entendeu? Esse aqui, me chama mais pra vir aqui. Esse culto é bom, a gente também faz amizade. Mas a gente também faz amizade. E o que eu tô falando aqui não é só porque eu e a pastora Josileide somos pastoras. Assim como eu e ela que trabalhamos, temos a nossa vida, muitas mulheres que estão aqui na igreja têm. Muitas mulheres têm seu carro, muitas mulheres conduzem, muitas mulheres trabalham. E uma das coisas que a gente ouve muito em gabinete, né, pastora Josileide? Porque ninguém chega para me convidar. Por quê? Porque não tem coragem, tem medo, acha que já vai ter um não. Experimenta, te dá o benefício da dúvida. Chama uma mulher dessa para tomar um café, para conversar. Isso aí. Antes dela chegar onde ela tá, ela é uma mulher. Mas se dizer não, também não insista, viu? Cai fora. Agora, mas tem umas que diz não com charme, aí perde a vez, tá? Então, mulheres sejam Mulheres acessíveis. também, sejam acessíveis. Isso também Não é abrir a cara, não é se envolver, não é Não. se dar. Mas é você permitir que a pessoa também te conheça. Que a pessoa te acesse também. A pessoa que você precisa te conhecer. Isso aí. Bênção, né, gente? Ai, foi muito bom. Será que você pode aplaudir Jesus aí? Vamos ouvir que A paz do Senhor. Meu nome é Maura Cruz. Eu vim de Campinas. E lá em Campinas, também. Lá em Campinas, eu fazia parte de um grupo como esse, tá? Ou melhor, 2 grupos, né, que eu conheci lá. Gente, foi bênção na minha vida quando eu comecei a assim, me aproximar mais do grupo, sabe? E aqui, lá, eu me sentia assim, abençoada muito por Deus, né? E pela amizade que eu fiz com o pessoal. Eu vim aqui para Portugal, eu estava assim me sentindo sem amigos, tá? Então eu quero dar os parabéns para quem resolveu montar esse grupo, tá? Porque quando eu cheguei aqui, eu fui em uma igreja, conversei com o pastor, né? Falei desse grupo que existia lá em Campinas e ele não aceitou. Para vocês terem uma ideia, eu visitei 8 igrejas aqui em Portugal. A única que eu fiquei mesmo, que já é a 11ª vez que eu venho aqui, foi aqui, sabe? Porque eu, particularmente, eu penso assim, para eu estar numa igreja, primeiro eu oro a Deus para que Ele me dê o sinal para eu ficar. E o que, assim, particularmente eu gosto de estar numa igreja? Quando eu ouço a palavra de Deus,
de uma forma, assim, dentro de uma psicologia de vida, o que nós estamos vivendo hoje, tá? E também pelo louvor, né? E agora, mais uma questão para eu continuar aqui. É esse grupo, tá? Eu gostaria de encontrar nesse grupo todo amigos, amizade. Porque antigamente, gente, não vou falar a minha idade não, tá? Mas eu posso até falar. Antigamente, não existia tantas doenças como existe hoje. Porque as pessoas tinham mais tempo de conversar. Hoje não. Hoje a pessoa já vai estando adquirindo tendinite. É no notebook, é no celular. As pessoas não falam mais, não conversam, não procuram fazer amigos, né? E isso é uma base de tudo para você ter uma boa saúde mental, tá? Então eu gostaria aqui de deixar essa palavra. Eu fiquei quietinho o tempo todo. Porque eu vim mesmo nesse propósito de ouvir as pessoas, para depois eu falar, tá? Então foi isso. Muito obrigado por estar com vocês. Glória a Deus. Deus sabe o que faz, né? O tempo todo. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Queria dizer para vocês que sintam-se privilegiados. Essa, até onde eu sei, é a única igreja que tem o Advance. O Advance nasceu primeiro no coração de Deus, né? E Ele nos deu essa missão. E nós dizemos sim para aquilo que Deus quer. Então eu tive em Dublin e as meninas falavam assim: olha, eu fiquei sabendo que lá na igreja tem o ministério de solteiros. Então sintam-se privilegiados, porque até o momento é a única igreja que faz isso. Por quê? Porque foi algo que Deus colocou no nosso coração. E aproveitando para dizer para vocês, no domingo nós estávamos orando por esse culto. E eu comecei a falar com o Senhor. Eu falei: Senhor, o Senhor nos deu esse ministério. O Senhor nos deu essa missão, até quando eu não sei, né? Mas Ele sabe. E aí eu falei: mas eu quero que o Senhor comece a gerar no meu coração, no nosso coração, aquilo que está no teu coração. Eu falei: Senhor, essa vai ser a minha oração. E no domingo a gente estava orando. O que eu compartilhei com a pastora Fernanda na quinta-feira, Deus já tinha falado comigo no domingo, né? E eu falei: Deus, eu quero que o Senhor traga ao meu coração aquilo que está. E eu quero que o Senhor me faça ver esse público como o Senhor vê. E o Senhor começou a ministrar no meu coração: filha, são pessoas feridas. São pessoas marcadas por frustrações. São pessoas marcadas por decepções. São pessoas que precisam ser curadas e cuidadas. Então nós estamos aqui para isso. Eu queria dizer para você, se você está aqui ou se você está nos assistindo, nós, não só eu, não só a pastora, não só a nossa equipe, que nós temos o Januário, nós temos o Kleber, agora a Dolores também está com a gente, mas todos os pastores dessa igreja, a gente está aqui para cuidar de vocês. A gente está aqui para ajudar vocês, para curar vocês. E eu quero abrir um parêntese também falando sobre independência. Nós mulheres, nós precisamos ter um cuidado. E o Espírito Santo me constrangeu hoje, meio-dia, quando eu estava almoçando. O Espírito Santo, ele me constrangeu muito, porque ele falou: porque nós somos mulheres de Deus. Mas será que nós estamos preparadas para receber um homem de Deus? E aí ele me confrontou na minha independência, porque Deus já tinha usado uma amiga minha para falar comigo, e hoje foi o próprio Espírito Santo. Ela falou assim: olha, você ouve tanto Deus que você está acostumada só a ouvir a Deus. E aí teve uma situação e o Espírito Santo falou assim para mim: se você conhecer hoje um homem de Deus e você tiver que depender de Deus falar com ele para você se relacionar com ele, você está disposta? E eu fui confrontada na minha independência.
Então nós precisamos tanto, nós somos mulheres de Deus, nós queremos um homem de Deus, mas nem sempre nós estamos preparadas para receber um homem de Deus. Tem muitos homens que querem mulher de Deus, mas não estão preparados para receber a mulher de Deus. Então, às vezes, você pode falar assim: não, eu já estou curada do meu relacionamento, eu já passei por cura, mas hoje o Espírito Santo me confrontou nisso. Hoje eu digo que eu dependo, sou eu e Deus e mais ninguém. Não funciona assim. Porque para eu estar do lado de um homem de Deus que ouve a Deus, eu preciso estar disposta a me estar submetida, não só Deus falar comigo, mas falar também com essa pessoa. Então foi isso que o Espírito Santo ministrou muito no meu coração. E eu compartilhei com a pastora Fernanda na quinta-feira que nós teríamos esse tempo. Esse tempo de que nós iremos ministrar na vida de vocês. Muitos de nós não saímos do lugar que nós estamos, da solteirice. Que é um lugar, é um tempo, é uma fase na nossa vida. Porque ainda nós não deixamos que o Espírito Santo entre no nosso coração e acesse aquilo que ele precisa acessar. Não deixe que o Espírito Santo venha e entre no nosso coração e diga: ei filho, ei filha, o que eu tenho para você é tão bom, é tão excelente, mas você precisa estar preparado, você precisa estar preparado para você receber. Porque Deus não é irresponsável. Ele não vai dar nada pra gente que a gente não esteja pronto. Então nesse momento eu queria pedir um louvor que cantasse aquela canção Atrai o Meu Coração. Porque foi essa canção que o Espírito Santo nos trouxe no nosso coração. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo ele atraia ao nosso coração. Ele nos leve para esse lugar de nos rendermos, de nos prostrarmos diante dele, de deixar que ele acesse o mais profundo do nosso coração, trazendo à tona aquilo que ainda tem sido um empecilho para que ele faça aquilo que ele precisa fazer em nós. E talvez você nessa noite, você está dizendo assim: não, mas eu já sou curada. Ei, sempre tem algo. Porque a pessoa que Deus tem para mim, eu preciso ser curada nisso. Porque se eu não for, eu não vou ser bênção na vida dele. Então, que você feche seus olhos nessa hora. Eu queria pedir que vamos só reorganizar aqui o ambiente. Eu queria que os homens ficassem desse lado, que os pastores vão estar ministrando na vida de vocês, e as mulheres ficassem do lado de cá. E nós vamos ter esse tempo de ministrar na vida de vocês. Porque Deus quer nos tirar dessa realidade, Deus quer nos tirar desse lugar, mas Ele também quer acessar o nosso coração e nos mostrar aonde que Ele precisa entrar. Qual raiz Ele ainda precisa arrancar? Queria pedir que vocês viessem para frente e que você estivesse aberto. Enquanto o louvor ministra, que você deixasse que o Espírito Santo ministrasse no teu coração e ele usasse a vida dos pastores para estar ministrando. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e comece a dizer: Espírito Santo, eu entendi que o Senhor tem algo para mim. Eu entendi que essa não é a realidade que o Senhor tem para mim. Eu entendi que o Senhor tem algo extraordinário. Se você está aqui, o Espírito Santo tem algo novo para fazer na tua vida hoje. Mas Ele quer que você se coloque nesse lugar. Nesse lugar do Espírito Santo poder te tocar. Começando a tocar a tua mente. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade nesse lugar. Vai tocando cada coração agora, Espírito Santo. Jesus, o Senhor veio buscar uma igreja curada. A cura, ó Pai, acima de tudo é para as nossas vidas. A cura, acima de tudo, não é só para o relacionamento. A cura, Senhor, é para que o Senhor possa acessar os escombros do nosso coração. O Senhor nos levar para esse lugar de quebrantamento. Vai
tocando, Espírito Santo. Porque só a tua presença é o que nós precisamos. Pai, aqui tem homens e mulheres sedentos, ó Pai, para serem restaurados, curados e libertos nessa noite, ó Pai, de toda a trama de Satanás, ó Pai, do coração, ó Pai, que foi alinhado, Senhor, com relacionamentos, ó Pai, que comprometeram a integridade, que comprometeram a identidade, ó Pai. E eu creio que o Senhor, ó Pai, está nesse lugar liberando uma unção de cura emocional, ó Pai, tirando, Pai, todas as barreiras, Senhor, toda a mente, ó Pai, toda a mente, Senhor, que nessa hora, ó Pai, esteja cauterizada. Nós repreendemos toda a cauterização da mente. Nós repreendemos, ó Pai, porque eu creio que o Senhor está levantando uma geração curada, homens e mulheres, ó Pai, curados para curar, homens e mulheres, ó Pai, rendidos aos teus pés, homens e mulheres que entenderam o lugar que o Senhor pediu que eles estivessem, homens e mulheres que receberam promessas, homens e mulheres, ó Pai, que por muitas vezes, por falta de maturidade, ó Pai, tiveram escolhas que não eram alinhadas com a tua vontade, mas o Senhor é o Deus que perdoa, o Senhor é o Deus que realinha a rota, o Senhor é o Deus, ó Pai, de oportunidades, o Senhor é o Deus que dá uma outra chance, mas vai curando, Pai, vai preparando, Senhor, cada um dos teus filhos nessa hora. Vai, Senhor, penetrando os escombros da alma. Cura da alma aconteça agora em nome de Jesus. Almas sejam curadas em nome de Jesus. Homens que tiveram sua masculinidade, ó Pai, comprometida, seja curada em nome de Jesus. É tudo que eu preciso. Homens que não foram amados por suas mães, ó Pai, que não conseguem amar a mulher, que o Senhor vá curando agora em nome de Jesus. Homens, ó Pai, que foram defraudados nas suas emoções, por mulheres que não os valorizaram, ó Pai, que o Senhor agora vai entrando no coração deles, vai penetrando no mais profundo, onde nós não podemos. O Senhor, Espírito Santo, pode, por isso eu te peço que o Senhor vá ministrando em cada mente, ó Pai, vai tirando toda a resistência, toda a incredulidade, ó Pai, toda palavra de acusação, de culpa, ó Pai, ó Senhor, toda palavra, ó Pai, que quer envergonhar o teu filho, Senhor, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai, homens restaurados, homens curados, homens, ó Pai, acessíveis ao teu Espírito, homens que se posicionam, homens que entendem quem eles são, ó Pai, vai restaurando, Pai, o sacerdócio, vai restaurando, Pai, a capacidade de se posicionar como homem no relacionamento. Senhor, vai tirando, Pai, vai tirando toda a dor, ó Pai. O homem não é como a mulher é mais acessível, mas nessa hora, ó Pai, eu oro para que cada homem seja acessível ao poder do teu Espírito. Eles possam, ó Pai, declarar para ti, Senhor, aquilo, Senhor, que eles possam começar a confessar, ó Pai, a dor que está dentro dele, vai arrancando toda a dor, Pai. Vai agora, Espírito Santo, arrancando toda a dor, trazendo memórias de abuso à tona, ó Pai, para que eles sejam curados. Homens, ó Pai, que foram para a prostituição, homens que foram para a pornografia, ó Pai, por causa de abuso na sua infância, que seja curado agora em nome de Jesus. Homem, ó Pai, por causa da má influência, do mau exemplo da mãe, ó Pai, não consegue ver o valor de uma mulher, que ele seja curado agora em nome de Jesus. Vai liberando cura, ó Pai, restaurando.
deles. Nós reivindicamos, ó Pai, o reino das trevas. E declaramos, ó Pai, que o que vai prevalecer sobre a vida deles é o decreto do céu. Vai prevalecer sobre a vida deles é a palavra, é a promessa, é o destino que o Senhor determinou, ó Pai. E o teu propósito, ó Pai, que o Senhor determinou para a vida deles, quando eles ainda estavam no ventre da mãe deles, irão se cumprir. Eu declaro o Senhor levantando homens, ó Pai, curados, homens restaurados, homens, ó Pai, que serão levantados pelo Senhor para cuidar de outros homens, para sarar uma geração, para curar uma geração, para salvar uma geração, Pai. Prepara-os, Pai, para o casamento que o Senhor tem para a vida deles. Pai, tira dos olhos dele, ó Pai, toda visão distorcida, toda, ó Pai, influência, ó Pai, mundana. Que haja cura, Senhor. Que haja visão, ó Pai, do céu a respeito de quem é uma mulher, do relacionamento. Pai, aqueles, ó Pai, que vieram de pais separados, traz curas, ó Pai. Silencia toda voz que diz que ele vai ter o mesmo casamento dos pais. Nós declaramos quebra, ó Pai, de maldição. Quebra de maldição hereditária, ó Pai, sobre a vida desses homens. Eles serão homens que sabem se posicionar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos mulheres submissas. Nós declaramos mulheres que sabem quem são em Ti. Nós declaramos nessa noite mulheres curadas, mulheres restauradas, mulheres cheias do Teu Espírito Santo, mulheres que se posicionam nessa noite, dizendo para Ti, Senhor, foge em mim. O espírito de mulher sábia, o espírito de mulher sábia que edifica a casa. Eu declaro mulheres sendo, Pai, restaurada nas suas emoções. Nós repreendemos toda carência emocional. Nós repreendemos, ó Pai, toda a crença gerada em relacionamentos passados. Nós declaramos que a partir de hoje, Pai, na Tua presença elas serão adornadas. Vai tirando, Pai, toda a veste suja, toda a sensação de impureza, Pai, crença de impureza. Vai tirando agora em nome de Jesus. Espírito Santo vai tocando e vai tirando as vestes que não cabem mais nelas. Vai trazendo novas vestes. Novas vestes. Mentalidade de noivas. Primeiro noivas de Cristo. Puras. Aceitáveis pelo Senhor. Amada pelo Senhor. Pai, não há como, Senhor, nos permitirmos ser amadas por um homem se primeiramente, Senhor, nós não aprendermos a ser amadas pelo Senhor. E é isso que eu oro nessa hora, ó Pai. Traz sobre ela, Senhor, esse entendimento. Toda rejeição caia por terra em nome de Jesus. Todo sentimento de inferioridade caia por terra em nome de Jesus. Do teu rio, Senhor. Vai limpando a mente, Pai. A mente dela, Senhor. São bombardeadas, ó Pai, por pensamentos que não vêm de Ti. Por pensamentos, ó Pai, que quem garante que realmente o Senhor tem alguém para mim? Quem garante se um novo relacionamento não vai me levar para o mesmo lugar que todos me levaram? Vai repreendendo todo sofisma, toda palavra contrária, ó Pai.
Vai silenciando toda voz que não seja do teu espírito agora, em nome de Jesus. Todo cativeiro da alma, ó Pai, seja desfeito agora em nome de Jesus. Toda marca do passado, ó Pai, venha ser ressignificada agora em nome de Jesus. Mulheres, ó Pai, que não têm condições de receberem carinho, sejam curadas agora em nome de Jesus. Toda marca de abuso, ó Pai, seja neutralizada agora no nome de Jesus. Que haja a cura do teu espírito. Tu és a fonte, Senhor. Pai, que elas possam ouvir a tua voz, tu és o rio, Senhor, dizendo: tu és filha amada. Eu estava contigo quando isso aconteceu. O passado, o que aconteceu contigo não define quem você é. Mas nessa noite eu estou dizendo quem você é. Você é filha amada. O meu amor é suficiente para você. O amor de nenhum homem vai comparar o meu amor por ti. Por isso se lança aos meus pés e deixa eu te curar. Deixa que a minha presença preencha o vazio. Deixa que a minha presença preencha toda a carência. Deixa que a minha presença preencha toda a rejeição. Ei, Ele não te rejeitou, Ele foi o livramento. Não se sinta rejeitada, Ele não te merecia. A falta de valor não está em você, está nele. E eu te amei tanto que eu te tirei desse relacionamento, para que você hoje entendesse o seu valor. Que elas possam se sentir abraçadas por ti, Espírito Santo, envolvidas pela tua presença. Envolve-nos com a tua presença. Envolve-nos com a tua presença. Nos cura, nos transforma, nos prepara para o que o Senhor tem para nós. Nós queremos o que o Senhor tem para nós. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Nos tira do lugar que limita a nossa visão, Senhor. Nos tira do lugar que limita a nossa visão. O tempo de estar solteiro é o tempo onde nós precisamos aprender a confiar em Deus. O tempo de estar solteiro é o tempo que o Senhor nos concede para aprendermos a tomar decisões certas. O tempo de estar solteiro é o tempo onde nós verdadeiramente aprendemos a esperar, não por um casamento,
mas é esperar aquilo que Deus tem para nós. E esse tem sido um dos maiores aprendizados que eu tenho tido ultimamente. Às vezes a gente fala, é tempo de espera, mas esperar o quê? Esperar um homem, esperar uma mulher? Não. É o tempo de você aprender que Deus está cuidando de tudo. Que você não vai precisar fazer nada para que Ele faça aquilo que Ele tem para fazer. Porque às vezes a gente fica nessa angústia, nesse anseio, e nós somos pressionados por isso. Mas se Deus não tiver um casamento para mim e para você, está tudo bem. Porque nós não dependemos de um casamento para a gente ser quem nós somos. Já começa aí. Porque se nós dependemos de um casamento para a gente ser bem sucedido, para a gente ser alguém, para a gente ser valorizado, para a gente ser usado por Deus, aí enquanto essa mentalidade não mudar, Ele vai nos deixar esperando. Então que nós venhamos a entender, nesse tempo de espera, é o tempo de aprender a confiar em Deus, aprender a descansar em Deus. Enquanto eu espero, o que é que eu faço? Cuida das coisas dele. Porque a palavra diz que o solteiro cuida das coisas do Senhor. Então que o Espírito Santo continue ministrando o coração de vocês. O Senhor quer curar vocês, não é para vocês entrarem num relacionamento. Esse não é o principal motivo. O Senhor quer curar a mim e a você, porque Ele vai vir buscar uma igreja curada. Esse é o principal motivo. E como que você vai desejar casar com um noivo se dentro de você tem várias feridas de um relacionamento? Como que você vai querer se relacionar com Jesus como noivo seu? Como que você vai querer casar com Jesus se o seu conceito de casamento está distorcido ou destruído? Então esse é o principal motivo que o Senhor quer nos curar. Porque Ele vem buscar uma igreja curada. E o casamento é uma consequência da minha cura. Porque se a gente não estiver curado, a gente vai ferir. Porque quem está curado, cura. Quem está ferido, fere. E geralmente quando nós estamos feridos, nós vamos atrair pessoas feridas. Todo relacionamento tóxico que você já viveu é porque de alguma forma havia uma ferida em você em qual o outro se identificou. Então se você deixar que o Espírito Santo te cure, tenha certeza que Ele vai te conectar com alguém que também está curado. E aí o propósito dele, o princípio dele vai se cumprir plenamente na sua vida. Amém? Glória a Deus. Mas antes da gente encerrar, eu queria fazer 2 orações. Eu não sei se no nosso meio tem alguém aqui que foi convidado ou o Espírito Santo te trouxe para esse lugar, que você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você ainda não fez essa aliança com Ele. Você não diz assim: Senhor, direciona a minha vida. Quando eu tomei essa decisão, eu estava em um relacionamento que não agradava a Deus. Foi nesse exato momento que o Espírito Santo falou comigo. E Ele falou assim para mim: entrega a sua vida para mim, que eu vou transformar a sua vida. De fato Ele transformou. Então talvez seja alguém aqui nessa noite que nunca fez essa oração. Tudo aquilo que a gente tem vivido, essa cura que a gente experimenta, é devido à nossa entrega. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele cuida de todas as coisas, nos mínimos detalhes. Talvez esteja alguém aqui nessa noite que ainda não fez essa oração, ainda não entregou a sua vida para Jesus, ainda não tomou essa decisão em sua vida. Se tem alguém aqui, eu peço que você levante uma de suas mãos. Se você quer entregar a sua vida para Jesus,
se você ainda não fez essa aliança com Ele. E a minha segunda oração é se no nosso meio tem alguém que, devido às circunstâncias da vida, você caminhou com Jesus, mas em um determinado momento você acabou se afastando dele. Mas hoje o Espírito Santo te trouxe e Ele te diz assim: volta, faz uma aliança comigo, porque eu quero que você viva todas as promessas que eu tenho para a sua vida. Às vezes a gente acha que quando a gente sai da rota, a gente não pode voltar, ou a gente não é digno novamente de ser amado, de ser aceito. E é por isso que a parábola do filho pródigo está ali, porque o Pai, Ele nos ama de forma incondicional. Então, se tem alguém aqui que porventura se desviou dos caminhos do Senhor, mas nessa noite diz assim: Senhor, eu quero voltar, eu quero alinhar o meu coração com o teu, eu quero caminhar novamente contigo. Tem alguém aqui? Se tiver, levante uma de suas mãos que nós vamos orar por você. Não tem? Quem queira reconciliar com Jesus, nem quem queira entregar a vida para Jesus? Então significa que todos nós somos filhos amados do Pai. Amém, gente? Glória a Deus. Então vamos encerrar. Amém? Pai, nós te damos graças, nós bendizemos o teu nome. Obrigado por tudo que o Senhor fez nesse lugar. Nós reconhecemos a tua soberania sobre nós. Nós reconhecemos, ó Pai, e aprendemos essa noite, Pai, muitas informações, mas que esse conhecimento, essa informação, os direcionamentos que os seus filhos receberam nessa noite, ó Pai, possam ser selados pelo Senhor, ó Pai, possam permanecer no coração de cada um de nós, para que nós venhamos a dar frutos e frutos que permaneçam, ó Pai, que nós não venhamos a sair daqui da mesma forma, mas que o Senhor Espírito Santo venha nos fazer refletir, venha nos consolidar dentro de nós tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração nessa noite. Nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui. E obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que saíram das suas casas, ó Pai, e dedicaram um tempo a estar aqui conosco. Obrigado pela vida daqueles, ó Pai, que estiveram conectados conosco. E nós cremos, ó Pai, que aquilo que estava no teu coração se cumpriu nas nossas vidas nessa noite. E nós te agradecemos. Leva-nos para nossas casas em paz, ó Pai, debaixo da tua mão, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, ó Pai. Guarda a nossa casa, guarda a nossa vida, a nossa família, e que no dia de amanhã, ó Pai, nós possamos estar aqui te adorando, exaltando e engrandecendo o teu nome. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Você que está nos assistindo, Deus te abençoe rica e poderosamente. E te esperamos aqui no próximo culto. Advence.